Trabalho Matemática 2, Construção do Poliedro, segundo ano técnico integrado em Eletrotécnica, Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara. Aluno Gustavo Silva Ferreira, poliedro prisma quadrangular reto. Geometria espacial. Polígonos das faces, 2 quadrados, que são as bases, mais 4 retângulos. Ele também tem 8 vértices, 4 em cada base, e 12 arestas ligando todos esses vértices. Ele é um poliedro, pois é formado apenas por superfícies planas. A diferença da geometria plana para espacial é que a plana está em apenas 2 dimensões e a espacial está em 3 dimensões. Geometria de posição. O que classifica esse prisma quadrangular como reto são as arestas laterais perpendiculares aos planos das bases. Ele é um prisma regular, pois ele é um prisma reto cujas suas bases são regulares, porque são quadrangulares. A área das bases é dada por base vezes altura. A área total das bases é 2 vezes a área de uma base. A área lateral do prisma é dada por o número de lados multiplicado pela área da base. A área total do prisma é a soma das áreas das bases com a área lateral. O volume do prisma é dado pela multiplicação da área das bases com a altura, que também é comprimento, largura vezes altura. Ele é um poliedro de Platão, pois segue as regras que um poliedro de Platão deve ter, que é ser convexo, hexaedro com 6 faces, todo vértice concorre o mesmo número de arestas, que são 3 arestas por vértice. Todas as faces têm os mesmos números de arestas, que são 4. E nele é válida a relação de Euler, que é a soma das vértices com as faces é igual às arestas mais 2, em que temos 8 vértices mais 6 faces, que dá 14, mais 12 arestas mais 2, que é igual a 14 também. Geometria plana. Segmentos são congruentes quando possuem as mesmas medidas, por exemplo, os lados de um quadrado. Ângulos são congruentes quando possuem as mesmas medidas considerando a mesma unidade, por exemplo, o grau. Aqui nós temos um ângulo de 90 e aqui outro ângulo de 90, então esses dois ângulos são congruentes. O polígono regular tem todos os lados regulares. O quadrado é um polígono regular, porque todos os lados têm a mesma medida. Já o retângulo não é um polígono regular, porque ele tem 2 lados que são maiores que os outros. Tanto a área de superfície do retângulo quanto do quadrado é dada por base vezes altura ou lado vezes lado. O perímetro é a soma dos 4 lados, tanto no quadrado quanto no retângulo. A diagonal do quadrado é dado pelo lado multiplicado pela raiz de 2. A apótema é um segmento cuja extremidades são o centro da circunferência, um polígono inscrito, que é um polígono dentro de uma circunferência. A apótema do quadrado é o lado dividido por 2, que também é o raio da circunferência com o polígono inscrito, lado dividido por 2. Alguns conceitos. Retas reversas é quando não existe um plano que contém ambas. Por exemplo, retas concorrentes possuem um único ponto em comum. Retas paralelas não contêm ponto em comum, porém são coplanares, estão no mesmo plano. Retas coincidentes possuem infinitos pontos em comum. Retas reversas são retas em que não existe um plano que contém ambas. São não coplanares.
Retas ortogonais são retas em que suas projeções formam um ângulo reto. Por exemplo, essas duas retas aqui, elas não estão no mesmo plano. Porém, se a gente projetá-las em o outro plano, elas vão formar um ângulo reto.